Olá, primeiramente eu quero agradecer a elegância de ser convidado pelo Felipe, pelo Joy, para fazer essa entrevista. E eu tenho certeza que a minha vida vai poder ser útil, vai poder ser uma escola para quem ouvi-la. Porque quem tem no mínimo 2 neurônios, como diz na gíria, gosta de mostrar o que fez quando tem a felicidade de falar: eu tenho 79 anos de idade. Eu não vim aqui para fazer turismo. Quando Deus me colocou no mundo, Ele já tinha sobre a minha vida um princípio, que era o de ajudar o próximo, de amar o próximo e de ser bom para com todos. Eu procurei fazer isso. Se eu conseguir, vocês que vão ouvir a minha história vão analisar. Eu nasci em Santa Bárbara de Oeste no dia 16 de abril de 1941. Meu pai era ferroviário e eu já nasci no meio ferroviário. Saí de Santa Bárbara, morei em Valinhos, morei em Rocinha, que naquela época assim se chamava, hoje chama-se Vinhedo. Depois fui para Louveira. Em Louveira eu terminei os meus estudos na Escola Senai Ferroviária de Jundiaí e já em 1960, passados já vários anos, eu entrei na Companhia Paulista de Estrada de Ferro como oficial eletricista em manutenção de locomotivas elétricas. E nesse princípio eu já tinha uma história de vida para contar, porque até nesse momento eu já trabalhara em hortas de eucalipto, eu trabalhava em trafegar uva de Louveira para São Paulo nas férias, porque naquela época a colheita de uva só se dava no final do ano e assim por diante. Mas eu quero mencionar, dentro da minha vida, a minha profissão que escolhi com bastante carinho, a de eletrotécnica, a técnica de eletricidade. Muita gente não sabe o valor dessa força que nós temos na natureza, porque tudo que nós movemos, agimos, usufruímos, compramos, vendemos, pode ter certeza que a energia elétrica está aí embutida. Ou seja numa foto, ou seja numa propaganda e assim por diante. Mas eu quero relembrar agora meu tempo de Senai. O Senai era a Escola Senai Ferroviária. O fato de ser Senai Ferroviária, eu vou explicar para vocês por quê. O Senai quer dizer Serviço de Educação Nacional na Indústria. Mas o Senai Ferroviária comprou os direitos do Senai da Indústria e ensinava aos seus alunos na arte exclusivamente de ferrovia. E não falta tecnologia para essa área, porque desde sistema de metalurgia, de química, de eletricidade básica, eletricidade complexa como comandos elétricos, e sinalização, alimentação de alta tensão, baixa tensão, corrente alternada, corrente contínua, enfim, uma gama enorme do trabalho de eletrotécnica. Eu gostaria dos jovens que me ouvem, ou dos anciãos que me ouvem, que falassem para os seus netos, seus sobrinhos, seus filhos, sendo jovens, dá um valor enorme para a arte da eletrotécnica, porque seja a profissão que ele for escolher, ele vai ter que ter conhecimento de eletricidade. Sem eletricidade não há vida.
Sem água não há eletricidade. E é por isso que eu ouso dizer que sem eletricidade não há vida. Fundamentado nisso tudo, eu quero dizer também o que foi o meu serviço de manutenção em locomotivas elétricas. As locomotivas elétricas, como já foi amplamente estudado em todas as áreas de comunicação que trata de ferrovia, no nosso país, as locomotivas elétricas são acionadas por 3.000 volts de corrente contínua. E assim sendo, é necessário que a eletricidade de corrente alternada que existe no mercado, ela seja trabalhada e retificada em corrente contínua. Na subestação de Louveira, que foi a primeira subestação ferroviária da América do Sul, o governo, através da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, resolveu comprar dos Estados Unidos uma subestação completa, desde o seu alicerce, desde os seus moldes, nos mínimos detalhes, com planta, diagramas, um projeto 100% dos Estados Unidos na cidade de Louveira. E Cordeirópolis gozou desse privilégio. Essa mesma planta, esse mesmo projeto, pela necessidade do sistema de transporte, Cordeirópolis gozou desse privilégio. Então, está aí para todo mundo ver e vai ficar para a posteridade essa construção nobre da subestação de Cordeirópolis. Naquela época que eu estou me referindo, na subestação de Louveira, funcionava 3 motos geradores. De que jeito? Cada motor tinha ao lado do seu conjunto 2 geradores de corrente contínua que gerava 1.500 volts de corrente contínua cada um. E quem conhece eletricidade sabe que esses geradores, ligados de uma maneira especial, que a técnica ensina, ligação em série, as voltagens se somam. Então teríamos, por grupo, 3.000 volts de corrente contínua por cada grupo. E lá tínhamos 3 grupos, então tínhamos uma capacidade de cada grupo multiplicado por 3 para fazer circular os trens entre Jundiaí Paulista, que era o início da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, até Campinas. Muito bem. Dando isso certo, a Companhia Paulista teve muito lucro e adquiriu condições de montar uma subestação em Campinas. Só que nessa época, foi em 1945, a subestação de Campinas já não usou aqueles moldes antigos, que era 100% manual. Hoje, na subestação de Campinas, o comando é feito 100% automático, ou seja, o operador em serviço, ele liga a bateria e ele aciona um interruptor e o resto é feito automaticamente. Esse resto eu vou explicar para vocês mais ou menos o que é. O motor, por ser de grande porte, não pode partir com 100% da sua capacidade de trabalho. Ele tem que partir com 50% da capacidade de trabalho. E nesse momento eu me lembro que o motor trabalha com 2.300 volts de corrente alternada. E relembrando, no caso da subestação de Louveira, tendo nas seus laterais 2 geradores de corrente contínua, então
Ao partir o motor de 2.300 volts, ele precisa partir com 50% da capacidade de trabalho, ou seja, 1.150 volts. Esse 1.150 volts faz com que o motor parado acione até o seu sincronismo, ou seja, até a sua velocidade normal, que é de 1.800 rotação por minuto, 1.800 RPM. Nesse momento, há a necessidade de se fazer uma sincronização, ou seja, preparar todos os equipamentos dos geradores, preparar todos os equipamentos dos motores, que está com 50% da sua capacidade de trabalho, para os 100% de trabalho base. Então, automaticamente, agora, na subestação de Campinas, esse processo é feito tudo automaticamente. Aí que eu relembro que eu falei para que dê valor ao conhecimento de eletricidade, porque é no circuito de comando que está o sucesso. O circuito de comando é feito no papel, e do papel é partido para o campo. E nesse momento, então, tudo é colocado em prática. É necessário muita habilidade de isolação, é necessário muita habilidade de conexão, porque os terminais, são milhares e milhares de terminais, têm que estar muito bem conectados, ligações soldadas, enfim, por se tratar de alta tensão, de grande esforço mecânico, tudo tem que ser muito bem elaborado. Muito bem. O meu trabalho era locomotivas elétricas. E o que tem a subestação com locomotivas elétricas? Aí eu chamo a sua atenção. A subestação tem por principal motivo trabalhar a eletricidade de corrente alternada recebida da cidade de origem para as locomotivas elétricas que usam 3.000 volts de corrente contínua. Então, todo o serviço na locomotiva elétrica é feito tendo-se base aos 3.000 volts de corrente contínua. É oportuno dizer que cada locomotiva elétrica tem vários modelos. Temos modelos de 4 motores por locomotiva e temos modelo de 8 motores por locomotivas. E os modelos de locomotiva de 6 motores, retiro. Os de 8 motores, só temos a locomotiva russa, que ela é a mais moderna. Ela foi comprada antes das locomotivas elétricas serem montadas aqui na GE em Campinas, as famosas que ganharam o nome de Vanderleia. Então nós temos a Vanderleia, que é montada aqui na GE em Campinas, com 6 motores. Temos a V8, a mais conhecida, com 6 motores. E só as locomotivas russas, que a Companhia Paulista de Estrada de Ferro adquiriu 5 unidades apenas, é de 8 motores. E por que considerar isso? Considerar isso pelo seguinte: eu chamo a atenção agora nesse detalhe. Eu falei que o início da Companhia Paulista de Estrada de Ferro é Jundiaí Paulista. Por que Jundiaí Paulista? Porque Jundiaí é uma cidade privilegiada, que ela, no momento das estradas de ferro, ela contava com 3 estradas de ferro dentro da sua cidade. Era a Estrada de Ferro Sorocabana, a Estrada de Ferro Santos do Jundiaí e a Estrada de Ferro Companhia Paulista de Estrada de Ferro.
e tinha um só parque ferroviário que mantinha todas essas estações num só lugar, o que facilitava transporte de passageiro e transporte de carga do centro, praticamente onde está Jundiaí, para o litoral e interior. Não tinha como dar errado, tinha que dar certo. E foi aí que deu certo quando saindo de Jundiaí Paulista. A energia elétrica chegava em Campinas, montava a subestação de Campinas e a eletrificação foi feita até Rio Claro. Muito bem. E quem conhece esse trecho tão nobre, não só do estado de São Paulo, mas do nosso querido Brasil, sabe que Cordeirópolis está nesse trecho. E para relembrar, porque é muito oportuno marcar, já que nós estamos marcando na época para a posteridade, eu peço licença para relembrar as estações, porque a estação é onde se recebia as encomendas, aonde se recebia os despachos, era onde comprava o bilhete, aonde os passageiros chegavam. Enfim, as estações têm na memória ferroviária um fundamental princípio, uma fundamental necessidade. Então comecemos. Jundiaí Paulista, a primeira estação. Depois vinha Horto, Currupira, Louveira, Vinhedo, Valinhos, Samambaia Nova, Samambaia Velha, Campinas, Boa Vista, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Americana, Tatu, Limeira, Cordeirópolis, Santa Gertrudes e Rio Claro. De Rio Claro é uma outra história, porque ficou para ser colocada a energia elétrica para frente, foi colocada e fica para uma outra oportunidade. Nessa oportunidade, para Cordeirópolis é o suficiente. Mesmo porque de Cordeirópolis para Rio Claro nós tínhamos um ramal. E Cordeirópolis era privilegiado porque, saindo de Cordeirópolis, nós tínhamos o ramal para Porto Ferreira, passando por Araras, Leme, Pirassununga e até Porto Ferreira. Foi um tempo muito nobre na área da ferrovia. Mas nós estamos falando de história. História é uma coisa que ninguém pode mudar pelo seguinte: a história por si só, ela tem um começo, meio e fim. E por que eu estou falando isso? Porque, dadas as necessidades políticas, dadas as necessidades sociais, dadas as necessidades mil, que nós não poderíamos, por tempo, falar todas, a Companhia Paulista de Estrada de Ferro foi vencida pela estrada de rodagem. E não tinha outra hipótese a não ser fazer o seu fim. Foi um fim, digamos, simbólico, porque ainda hoje, gravando essa entrevista, nós estamos ouvindo barulho de trem que está circulando, mas são exclusivamente trens de carga, que pegam a carga do Planalto Central do Brasil, atravessam o estado de São Paulo para ir até Santos e pegar um navio para ir para o mundo. Isso é uma coisa que precisa ser estudada com detalhe, porque aí entra uma outra tecnologia que implica vários conhecimentos. É a tecnologia de transporte. A tecnologia de transporte está agregada 100% à tecnologia de logística. E a tecnologia de logística é tão nova,
tão moderna que está se expandindo com sucesso e só o sucesso interessa ao Brasil. Aliás, o insucesso não interessa a ninguém, porque insucesso traz divisas políticas, divisas sociais, trazem fatores que não somam, só dividem e diminuem. Então, por isso que na nossa amada bandeira, me perdoe, está escrito ordem e progresso. Só o progresso nos interessa. E eu aceitei fazer esse trabalho para colaborar com o progresso, para mim dar a minha colaboração de firmar com absoluta certeza em 79 anos de existência que o sucesso só vem com ordem. Fundamentado nessa verdade tão conhecida, mas que é necessária reproduzir tantas vezes, a verdade não sei porquê, eu quero continuar meu desfecho. Eu nasci, conforme falei, em Santa Bárbara, no dia 16 de abril. Em 1966, já em Louveira, já formado no Senai Ferroviário, já ingressado na Companhia Paulista de Estrada de Ferro, como profissional na área de eletricista de locomotivas elétricas, eu me casei. Casei com uma linda garota, a dona Cecília Felipe Beda, que eu amo e admiro até hoje, e que se eu posso falar de sucesso, eu devo a ela 99% de tudo, porque se dependesse de mim eu tinha estragado. E ela me deu 2 filhos maravilhosos. O mais velho, o João Hércules, hoje um profissional na eletricidade básica, bem sucedido. Ele trabalha em projetos de comandos elétricos, coisa que eu amo, coisa que eu mais admiro, porque não adianta você fazer uma excelente montagem elétrica se você não tiver um excelente projeto de comandos elétricos. Fundamentado nisso, eu quero falar do irmão do Hércules, o Marcos, também um profissional de vendas muito bem sucedido, tem uma empresa sobre química, ele trabalha com projetos de águas industriais. Ele pega a água suja, aplica o produto dele, torna a água limpa para reutilização. E ele presta muito serviço para matadouros, frigoríficos e grandes indústrias que usam água em abundância. E essa é uma tecnologia que deve também ser bastante estudada, trabalhada, porque água hoje vale mais que ouro. Você pode estar com toneladas de ouro na sua casa, mas se você tiver com sede e não tiver água, você está perto da morte. Então água vale mais do que ouro. E eu quero relembrar, Jesus, que é o Filho de Deus que veio ao mundo para dar a sua vida por nós pecadores, ele falou em alto bom som para nós que precisamos dar ouvido e obedecer o seu ensinamento. Ele falou: quem beber da água que eu der, jamais terá sede. E isso tem um significado muito grande, porque a água que nós bebemos, daí 40 minutos nós estamos com sede novamente. Nós precisamos da água do Espírito Santo, mas nós precisamos da água que alimenta o nosso corpo também. Então é gostoso falar sobre isso, porque as duas águas são a que nos mantém vivo. A água que você bebe
e tem sede outra vez, um dia não vai ter serventia para você, porque você já vai estar por debaixo da terra. Mas aquela água que Jesus está nos oferecendo hoje, que ele falou, eu te dou a água que vai matar a sua sede eternamente, essa eternamente, até depois de morto, nós vamos precisar dela. É necessário, para nós termos uma vida social, uma vida profissional e uma vida espiritual sadia, conhecermos isso na íntegra. E isso tem que ser ensinado. E eu agradeço a oportunidade de tornar isso público. Mas eu quero voltar sobre os meus filhos. Os meus filhos, quando chegaram aqui em Cordeirópolis, exatamente no dia 2 de setembro de 1972, mudamos na casa número 4 da subestação de Cordeirópolis, e eu naquela época eu vim com o cargo de encarregado de manutenção de subestação. E por que eu fiz questão de falar no rol de cidade a estação de Tatu? Porque na subestação de Tatu eu prestei meu serviço também. Era uma estação retificadora a silício, uma tecnologia diferenciada, e eu gostava também de trabalhar lá. E trabalhei aqui na subestação de Cordeiro, 2 motores geradores igual 2 dos 3 que tem em Louveira e em Sumaré. E trabalhei na subestação de Camaquã, que é uma cidade depois de Rio Claro que eu não mencionei. E os tempos passaram. Eu me aposentei em 1986, dia 2 de fevereiro de 86. Então eu fiquei na subestação Tatu, Cordeiro e Camaquã do ano de 72 até o ano de 86. E aí tive várias experiências. Uma das experiências, eu já contei num trabalho que eu fiz paralelo, foi o seguinte: a minha equipe de chefia da engenharia pediu para que eu fizesse a aferição dos aparelhos de medição de corrente contínua da subestação de Cordeirópolis. E naquela gama de aparelhos, teve um aparelho especial que me chamou muito a atenção. Porque, por mais que eu o aferisse, ele não mantinha os dados de manutenção. Ele variava muito. E eu estudei ele vários dias e não encontrava resposta. Pedi ajuda para a chefia, pedi ajuda para os técnicos que me assessoravam, e o problema não sumia. Eu até poderia ter trocado de aparelho, mas eu falei, não, esse aparelho tem conserto. E o que eu fiz? Eu pedi a Deus sabedoria para pôr esse aparelho em funcionamento. E como eu pedi a Deus, porque eu precisava, eu não estava em brincadeira, era a minha profissão, era o meu caráter, era o meu ganha-pão. Eu queria fazer justiça pelo aquilo que eu estava ganhando. Então, Deus me iluminou e eu não troquei o aparelho. Eu troquei uma peça do aparelho e vou falar para vocês sem erro de errar. Se a subestação estivesse funcionando, esse aparelho estava devidamente calibrado até hoje. Então, foi um momento que me fez nunca mais esquecer, porque não foi uma decisão só minha, não foi uma decisão só da minha equipe, não foi uma decisão só da necessidade de serviço, foi uma decisão de Deus também. E por que eu faço questão de frisar isso? Porque nós não podemos negar. A Companhia de Estrada de Ferro, ela foi tão bem sucedida que no meio da sociedade até hoje prevalece o seguinte adágio popular:
todo mundo calibrava o seu aparelho de relógio, calibrava o seu relógio pelo trem que passava, dada a precisão de horário de funcionamento. Então, sem dúvida nenhuma, a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, hoje extinta, não pode ficar de fora das melhores indústrias, das melhores companhias do mundo. E isso me dá credencial para dizer e firmar em qualquer lugar, foi abençoada por Deus. Fundamentado nesse propósito, muitos outros casos foram acontecidos dignos de registro. Mais um, eu peço licença para contar, que não foi propriamente na subestação, mas foi no trecho que liga Cordeirópolis a Porto Ferreira. Vinha um trem de carga comandado por um maquinista colega nosso que já partiu para a eternidade, e quando chegou aqui bem perto de Cordeirópolis, aqui quase entrando na área da empresa de papelão, da Ramenzoni, essa locomotiva tombou, caiu. E, por incrível que pareça, o maquinista, meu colega, e o colega dele não sofreram nenhuma escoriação. Foi um tombo que marcou época, mas, graças a Deus, não aconteceu maiores detalhes. Eu peço desculpas por não lembrar o nome do maquinista e nem do ajudante, dado o tempo que se passa, mas eu conheço um filho desse maquinista e que hoje ele está vivo e são aí e pode contar com maiores detalhes. É o nosso muito estimado Zé Pera, um músico excelente. Então, são fatores que a gente não esquece. Eu quero deixar também registrado nessa entrevista que a minha experiência de vida foi agradável para mim, apesar das circunstâncias difíceis que todos nós vivemos, né, principalmente agora em tempo de pandemia. Eu quero deixar registrado também que o ano passado eu fui vítima de um câncer com pouquíssima chance de cura pela mão dos homens. Mas eu quero deixar registrado para a posteridade que eu orei para Deus me livrar daquela enfermidade. Eu clamei a Deus do jeito que Deus diz que gosta que a gente clama, chorando, clamando, insistindo, pedindo com fé e fazendo tudo que Deus manda através da medicina, através dos remédios, da ciência. Eu fazia tudo direitinho, mas eu falava, Deus, eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer, mas eu não tenho dúvida que é o Senhor que cura. E eu preciso dessa cura, porque se o Senhor me curar, enquanto eu for vivo, eu vou falar disso. Então eu estou cumprindo essa promessa. Deus me curou e eu estou livre desse mal e completamente curado, com um detalhe. Eu tenho documentos do médico, do hospital que me tratou, que verificou a minha situação de saúde e que concluíram, não existe mais vestígio dessa doença. Então eu estou 100% curado e quero louvar esse Deus que eu prego, que cura, que transforma o homem para melhor, que transforma a mulher para melhor, que transforma o governo para melhor. E ele me transformou para melhor e me curou. Então eu quero pedir também nessa oportunidade, vocês estão vendo esse ancião, que contém uma parte da história da minha vida.
E eu não posso deixar de continuar de falar para vocês desse Deus maravilhoso. Mas, infelizmente, eu quero fazer uma afirmação, porque está em jogo a minha verdade. Eu sou o entrevistado, então eu sou agora a autoridade e eu não quero que corte essa parte que eu vou falar. Deus transforma o homem para melhor. Só que a nossa sociedade, eu, revisando, com 79 anos, tenho visto isso de maneira sobremaneira que o homem hoje não conhece Deus. Eu desafio a você que está me assistindo. Você conhece Deus? Não precisa responder, responda para você. E eu vou contar um fato. Eu não vou contar uma história. Eu vou contar uma verdade. Numa época que não faz muito tempo, faz apenas 2000 anos atrás, eu vou deixar por menos, há 1800 anos atrás, mais ou menos, existia num certo lugar lá em Israel, uma cidade que se chamava Betsaida. Nessa cidade tinha uma curiosidade. Ela tinha um tanque de água, como aqui em Corderópolis tem vários tanques de água também, né? E lá tinha um tanque de água também. E esse tanque de água, até hoje ele é diferenciado, porque em uma época acontecia naquele tanque o seguinte fato. Várias vezes no dia vinha um anjo e mexia a água. E quando a água tivesse movimento, o primeiro que molhasse a mão, o pé, o corpo, ele era curado de qualquer doença que ele tinha. Ou de lepra, ou de câncer, ou de... seja qualquer doença que ele tivesse, ele era curado. Só que tinha naquela margem, tinha milhares e milhares de pessoas esperando a água se mover para pegar a cura. Porque o objetivo do homem doente não é outro, é a cura. Se você está com saúde, o seu objetivo tem que ser não fique doente. Mas se você ficar doente, o seu objetivo automaticamente vai ser o de ser curado. Eu fui doente e hoje eu sou curado, eu posso falar o que significa isso. E naquele tanque tinha um homem paralítico. E Jesus, nessa época, chegou perto desse tanque e falou para o paralítico: o que é que você está fazendo aí? Ele falou: eu estou esperando o anjo mexer a água, mas quando ele mexe a água, muita gente já chegou lá, já pegou a cura e eu não sou capaz de chegar, não tem ninguém para me levar lá. Jesus chegou e falou para esse paralítico simplesmente o seguinte: eu te mando, pega as tuas coisas e vai embora. Na mesma hora, esse paralítico pegou as coisas dele e foi embora. Preste atenção nesse fato que é verdade. Faz pouco tempo, aquele mesmo Jesus que conversou com o homem, é aquele mesmo Jesus que conversa conosco hoje através da nossa oração. Esse homem pegou as coisas dele e foi embora. É fundamental saber que um pouco mais tarde, Jesus encontrou com esse homem e falou assim: olha, tome cuidado, agora você está curado e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Esse detalhe para nós parece que não influencia nada, porque nós até agora não sabemos quanto tempo aquele homem estava na beira do lago esperando. Mas eu vou falar para vocês
que talvez alguém, muitos saibam disso. Esse homem fazia 38 anos que estava lá esperando aquele momento. E depois de 38 anos, sem ele pedir, sem ele esperar, Jesus apareceu para ele, e Jesus falou para ele, pega a tua coisa e vai embora. E ele pegou as coisas e vai embora. A pergunta que fica é a seguinte, ele pecou ou não? Isso não interessa, pelo seguinte, todos nós que estamos no mundo somos sujeitos a pecado. Principalmente eu que gozei de um milagre maior do que esse paralítico. O paralítico ele foi curado de uma paralisia, mas eu fui curado de um câncer. É muito maior o meu milagre. O meu milagre merece muito mais respeito, mas isso não significa que eu não estou sujeito a pecar. Mas só que tem uma coisa, e eu quero relembrar quem me ouve. Jesus não morreu em vão. Aquele sangue derramado é eficiente e suficiente para pagar todos os nossos pecados e nos purificar e nos tornar branco do que a mais pura lã. Porque se assim não for, não entra no céu. Sabe por quê? Porque se entrar no céu uma pessoa com uma pintinha preta, deixa de ser céu. Porque no céu não entra mancha, não entra pecado, não entra sujeira, não entra mau pensamento. Lá só coisa nobre. E quer saber de uma coisa? Esse lugar está preparado para todos nós que aceitamos que aquele sangue derramado na cruz do Calvário tem esse poder. É uma experiência de vida, porque é uma experiência de vida profissional, uma experiência de vida social, e eu não posso deixar uma experiência de vida espiritual ficar para trás. Por isso que eu faço questão de dizer, e agora terminando, você quer ser bem-sucedido? Estude, porque ninguém nasce sabendo. Estudar dá trabalho, estudar cansa, estudar tira o sono, estudar dá despesa, estudar causa problemas, mas é necessário o estudo. Estudo para quê? Peça a Deus a orientação para Ele te indicar qual é o seu papel. Se o seu papel é de ser um médico, um engenheiro, de ser um funcionário público, de ser um gari, de ser um sapateiro, não interessa. Aquilo que Deus te determinar, seja o melhor. Para você ser o melhor, você tem que estudar. Para você ser o melhor, você tem que trabalhar. Para você ser o melhor, você tem que vencer barreiras. E hoje nós sabemos que a oposição, ela não brinca em serviço. A oposição não dorme. O inimigo, ele estuda. O inimigo trabalha. Só que ele faz tudo isso para te prejudicar. E você tem a obrigação de saber que estudando, trabalhando, orando e pondo em prática, você vence todas as dificuldades. E a dificuldade é o inimigo. Pense nisso. Hoje em dia, muita gente se preocupa em atrapalhar o que eu estou deixando para a posteridade, que é uma verdade. Uma verdade minha? Não. Verdade de Deus. Verdade da Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática e não pode ser descartada. Seja você presidente do Brasil, seja você governador do estado de São Paulo, seja você prefeito da cidade de Cordeirópolis, seja você um funcionário público, nós somos todos iguais perante Deus. E Deus capacita cada um para que exercite o melhor dentro da profissão
que Deus te deu. E eu vou te deixar uma pergunta para você responder. Qual é a profissão que Deus te deu para você exercer aqui na terra? Você está se esforçando para ser o melhor? Você está passando para frente os conhecimentos bons, as experiências boas que você adquiriu no rol da sua existência? Pense nisso. Pensar em subestação é muito bom, mas hoje ela é, para Cordeirópolis, aquilo que precisa ser um centro de cultura. Cordeirópolenses, vamos fazer do nosso centro de cultura um centro de cultura civil da melhor qualidade. Vamos levar música de boa qualidade. Vamos levar teatros de boa qualidade. Vamos levar filmes de boa qualidade. Mas vamos levar a palavra de Deus de boa qualidade, porque, não se espantem, estão desqualificando a palavra de Deus. E isso não é bom para ninguém. Obrigado dessa oportunidade, mais uma vez, ao Felipe, ao Joy, à Prefeitura de Cordeirópolis, através da sua Secretaria de Educação e Cultura. E use esse material à vontade. Eu não quero cobrar cachê, eu não quero tornar melhor do que ninguém. Eu quero que use esse material única e exclusivamente para que o profissionalismo seja feito com decência, para que o socialismo seja cada vez melhor para todos e para que a palavra de Deus alcance todos os corações. Que assim seja.